Nenhuma civilização antiga nos intriga tanto quanto o Egito, mas há um enigma que persiste: como eles construíram pirâmides colossais, templos imponentes e obeliscos gigantescos, sem o que consideramos uma das invenções mais fundamentais da humanidade, a roda. É quase um paradoxo que desafia a nossa lógica moderna e toda a nossa compreensão de transporte e engenharia. Desde os primeiros desenhos de carros, passando pelas carruagens romanas, até as mais complexas máquinas de transporte de hoje, a roda é a espinha dorsal da nossa logística terrestre. Ela simboliza a eficiência, a facilidade de movimento, a superação do atrito. No entanto, para os antigos egípcios, mestres construtores de um império que floresceu por mais de 3 milênios, a roda, no sentido que conhecemos para grandes transportes e movimentação de cargas pesadas, estava notavelmente ausente. Isso não quer dizer que eles nunca a viram ou que fosse completamente desconhecida. Indícios arqueológicos sugerem que a roda era utilizada em contextos específicos, como no torno de oleiro para a fabricação de cerâmica, ou talvez em modelos de brinquedo e artefatos cerimoniais menores. Há até evidências de que, muito mais tarde em sua história, especialmente durante o Novo Império, após a interação com povos como os Hyksos, eles adotaram a roda para veículos de guerra, como as bigas. Mas é crucial entender a distinção. A roda nunca foi empregada em larga escala ou de forma sistemática para o transporte de materiais de construção maciços, como os blocos de pedra que formariam suas maravilhas arquitetônicas. Eles não tinham carroças ou veículos de carga que pudessem aliviar o fardo do trabalho que exigia a movimentação de milhões de toneladas de rocha. Essa ausência de uma tecnologia tão aparentemente fundamental nos força a uma reflexão profunda. Se a roda é tão indispensável para nós, como uma civilização capaz de feitos de engenharia tão grandiosos pode ter prosperado por milênios e deixado um legado que ainda hoje nos assombra, sem ela? É uma questão que tem intrigado historiadores, engenheiros e arqueólogos por séculos, e é o ponto de partida para a nossa própria investigação. E a grandiosidade desses feitos não pode ser subestimada. Pense nas pirâmides de Gizé, que se erguem como montanhas artificiais contra o horizonte do deserto, testemunhos silenciosos de uma era passada. A Grande Pirâmide de Quéops, a maior e mais famosa, é composta por aproximadamente 2,3 milhões de blocos de pedra, cada um pesando, em média, cerca de 2,5 toneladas, o equivalente a um carro pequeno. Mas essa é apenas a média. Alguns blocos na base da pirâmide ou nas câmaras internas, como a Câmara do Rei, excedem as 50 toneladas. Isso é o peso de um tanque de guerra moderno. Imagine a logística necessária para extrair, transportar e erguer essas massas colossais, não apenas de um local, mas de pedreiras que muitas vezes ficavam a centenas de quilômetros de distância, como as pedreiras de granito em Assuã, no Alto Egito, para o calcário das pedreiras locais de Gizé e Tura. Mas as pirâmides são apenas a ponta do iceberg de suas realizações. Considere os vastos complexos de templos que pontilham as margens do Nilo, como Karnak e Luxor, com seus pátios gigantescos, salas, hipostilas repletas de colunas maciças e paredes decoradas, com relevos intricados e hieróglifos que narram a história de seus deuses e faraós. Cada uma dessas colunas, muitas vezes esculpida em granito ou arenito, podia ter dezenas de metros de altura e pesar dezenas ou até centenas de toneladas. Elas precisavam ser transportadas por longas distâncias e depois erguidas com uma precisão que desafia a nossa compreensão das ferramentas disponíveis na época. E não podemos esquecer os obeliscos, monolitos de granito que podiam pesar centenas de toneladas. O obelisco inacabado de Assuã, se tivesse sido completado, teria mais de 40 metros de altura
e pesaria cerca de 1.200 toneladas. Esses gigantes de pedra eram transportados por centenas de quilômetros rio abaixo, desde as Pedreiras do Sul, e depois erguidos para adornar as entradas dos templos, funcionando como portais para o divino e símbolos do poder faraônico. A simples ideia de mover uma estrutura tão imensa por centenas de quilômetros e depois colocá-la em pé é assombrosa. Essas não são construções de pequena escala ou projetos de um único verão. São obras de engenharia que se estenderam por décadas, às vezes por gerações, exigindo a coordenação de dezenas de milhares de trabalhadores. Mesmo com a tecnologia moderna, com guindastes hidráulicos, veículos de transporte pesado e softwares de planejamento complexos, a replicação de alguns desses feitos ainda representaria um desafio logístico imenso. Elas exigiam um planejamento meticuloso, uma força de trabalho gigantesca e altamente organizada, e uma compreensão empírica profunda das leis da física e da mecânica, mesmo que não a tivessem formalizado como nós. A contradição é, portanto, gritante e irresistível. De um lado, uma civilização que dominou a arte de manipular e mover materiais em uma escala sem precedentes na história antiga. De outro, a aparente ausência de uma tecnologia que consideramos universalmente essencial para tal tarefa. É como se eles tivessem chegado ao destino sem usar o caminho que nos parece mais óbvio, desafiando nossas premissas sobre o progresso tecnológico. Para nós, a roda é sinônimo de eficiência, de redução de atrito, de facilidade de movimento. Ela permite que uma pequena força, aplicada em um ponto, mova uma grande massa com relativa facilidade. A ausência da roda para o transporte pesado no Egito Antigo nos força a confrontar uma realidade. A engenharia e a logística egípcias não se baseavam em atalhos tecnológicos que consideramos intrínsecos ao desenvolvimento e à modernidade. Em vez disso, baseavam-se em princípios diferentes, em soluções que, para nós, podem parecer mais trabalhosas, mais intensivas em mão de obra, mas que para eles eram perfeitamente funcionais, eficazes e, no contexto de sua civilização, a escolha ideal. Isso não diminui em nada a sua genialidade. Pelo contrário, a eleva a um patamar ainda mais impressionante. Eles não tinham a roda para o transporte pesado, mas tinham algo igualmente poderoso, talvez até mais notável. Uma capacidade inigualável de organização social, uma disciplina exemplar, uma compreensão empírica profunda de materiais e forças, e talvez, acima de tudo, uma paciência e persistência que nos parecem quase sobre-humanas. A fé em seus faraós e deuses e a promessa de vida após a morte agiam como um catalisador para a realização de tarefas que hoje exigiriam motivações e recursos totalmente diferentes. Este é o ponto de partida da nossa jornada. Não vamos nos perguntar por que eles não tinham a roda, como se fosse uma falha ou uma deficiência. Em vez disso, a pergunta que nos guiará é: como eles fizeram o que fizeram sem a roda? É uma mudança de perspectiva crucial que nos permite apreciar a verdadeira inovação egípcia. Em vez de lamentar uma lacuna tecnológica, vamos desvendar as alternativas que eles desenvolveram, as técnicas que refinaram ao longo de milênios e os recursos que souberam aproveitar com maestria. Vamos mergulhar nas suas soluções criativas, nos métodos que empregaram para superar os desafios da gravidade e da fricção, transformando milhares de anos de observação e prática em um conhecimento prático que, mesmo hoje, nos deixa boquiabertos. É um convite para repensarmos o que é essencial na engenharia e na logística e como a inteligência humana pode encontrar caminhos inesperados para o que parece impossível.
O Egito Antigo não é apenas um museu de maravilhas estáticas. É um laboratório de engenharia e logística que oferece lições valiosas sobre adaptabilidade, engenhosidade e a capacidade humana de transcender as limitações aparentes. Suas pirâmides e templos são testemunhos silenciosos de uma era em que a engenhosidade humana, a força bruta e a organização meticulosa se uniram para realizar o que muitos considerariam milagres. E o mais fascinante é que eles o fizeram em um mundo que, para nós, parece tão incompleto. Um mundo sem a roda como a conhecemos para o transporte pesado. Mas se não era a roda que movia as pedras colossais e os obeliscos imensos, o que era? A resposta começa com o elemento mais vital para a própria existência do Egito, a espinha dorsal de sua civilização, a fonte de sua vida e prosperidade, o rio Nilo. Ele não era apenas a fonte de água para a agricultura e a vida cotidiana, mas a principal artéria logística de uma civilização que aprendeu a dominar a natureza para seus propósitos mais ambiciosos. E é para essa majestosa via fluvial que voltaremos nossa atenção em seguida para desvendar o primeiro grande segredo da logística egípcia e como ela se tornaria a chave para mover o impossível. Imagine uma civilização colossal, erguendo monumentos que desafiam o tempo sem a mais básica das invenções para o transporte terrestre de cargas pesadas: a roda. Como eles fizeram isso? A resposta flui, majestosa e ininterrupta, pelo coração da terra egípcia, o rio Nilo. Este rio não era apenas a fonte de vida, mas a espinha dorsal de toda a sua logística, uma via aquática que transformava o impossível em realidade. Para compreender a engenhosidade logística do Egito Antigo, é fundamental mergulhar em sua geografia. O Egito é, em sua essência, um presente do Nilo. Um vasto deserto árido se estende por quilômetros em todas as direções, mas cortando essa imensidão, como um cordão umbilical verde, está a estreita faixa fértil das margens do rio. É nesse corredor de vida, alimentado pelas águas perenes, que toda a civilização egípcia floresceu. Sem o Nilo, não haveria agricultura. Não haveria povoamento em larga escala e certamente não haveria pirâmides ou templos colossais. A dependência do rio era absoluta, e essa dependência se estendia intrinsecamente a cada aspecto da vida, incluindo o transporte e a engenharia. O Nilo não era apenas um rio. Ele era a autoestrada natural do Egito Antigo, a espinha dorsal de sua infraestrutura logística. Enquanto outras civilizações investiam em estradas pavimentadas e sistemas de transporte terrestre, os egípcios tinham uma via aquática que conectava todo o reino do Alto Egito, ao sul, ao Baixo Egito, ao norte, fluindo do coração da África até o Mediterrâneo. Essa estrada líquida era a maneira mais eficiente e muitas vezes a única de mover pessoas, mercadorias, tropas e, crucialmente, milhões de toneladas de materiais de construção por longas distâncias. Pense nas pedreiras de Aswan, no sul, de onde vinha o granito rosa usado em obeliscos e blocos de templos. Ou as pedreiras de Tura, perto do Cairo, famosas pelo calcário branco e fino que revestia as pirâmides. Essas jazidas estavam frequentemente localizadas perto das margens do Nilo ou de canais que se conectavam a ele. O mesmo acontecia com os canteiros de obras monumentais. Giza, Karnak, Luxor, todos estrategicamente situados às margens do rio, permitindo que as cargas pesadas fossem descarregadas com relativa facilidade, minimizando a necessidade de transporte terrestre, que era muito mais trabalhoso e limitado. Para navegar essa autoestrada aquática, os egípcios desenvolveram uma frota impressionante de barcaças e embarcações robustas, projetadas especificamente para o transporte de cargas colossais.
Essas não eram simples canoas, eram navios de grande porte, muitas vezes construídos com madeira de cedro importada do Levante, ou com madeiras locais, como a acácia e o sicômoro, embora estas fossem menos ideais para grandes estruturas. As barcaças eram tipicamente de fundo chato, o que lhes permitia navegar em águas mais rasas, especialmente durante a estação de baixa água, e se aproximar das margens sem encalhar. A construção dessas embarcações era uma façanha de engenharia naval em si. Elas precisavam ser incrivelmente fortes para suportar o peso de blocos de pedra, que podiam pesar dezenas, centenas ou até milhares de toneladas, como os obeliscos ou as estátuas colossais. As técnicas de construção incluíam o uso de mortises e tenões e a amarração das pranchas com cordas para garantir a integridade estrutural. Tripulações de remadores e marinheiros experientes manobravam essas gigantescas plataformas flutuantes, muitas vezes auxiliadas por velas quadradas ou triangulares quando o vento era favorável, ou puxadas por equipes de homens e animais a partir das margens. Há registros e relevos que mostram obeliscos sendo transportados em barcaças tão grandes que pareciam cobrir todo o leito do rio. Mas havia um elemento adicional que otimizava ainda mais esse sistema de transporte fluvial: as inundações anuais do Nilo. Este fenômeno natural, que os egípcios chamavam de Akhet, era a espinha dorsal de sua agricultura, depositando o fértil lodo negro que fertilizava as terras. Mas sua importância se estendia muito além da colheita. Durante a cheia, que ocorria tipicamente entre julho e outubro, o Nilo inchava, transbordando suas margens e inundando vastas áreas do vale. Essa inundação tinha um impacto direto e profundo na logística de transporte de cargas pesadas. Primeiramente, o aumento do nível da água permitia que as barcaças mais pesadas e com maior calado navegassem com segurança. Em segundo lugar, e talvez o mais engenhoso, a água da enchente chegava muito mais perto dos canteiros de obras. E, em alguns casos, até mesmo envolvia as bases das construções. Isso reduzia drasticamente a distância que as cargas pesadas precisavam ser transportadas por terra, do ponto de desembarque do rio até o local da obra. Imagine blocos de granito sendo descarregados de uma barcaça e, em vez de serem arrastados por quilômetros através da areia, eles podiam ser movidos por apenas algumas centenas de metros, ou até menos, sobre a lama úmida e compactada deixada pela enchente. A água da inundação também criava uma rede temporária de canais e lagoas que podiam ser aproveitadas para estender o alcance das barcaças, levando as cargas ainda mais perto de seu destino final. Era um sistema perfeitamente sincronizado com o ciclo natural do rio, onde a natureza fornecia a pista e a lubrificação necessárias para o movimento de pesos quase impossíveis. Essa dependência do Nilo e de suas inundações anuais não era apenas uma adaptação, era a base de sua estratégia. Eles não precisavam da roda para grandes transportes terrestres, porque tinham um sistema aquático tão vasto, eficiente e otimizado pela própria natureza. A ausência da roda, portanto, não era uma limitação, mas uma evidência da genialidade egípcia em aproveitar ao máximo os recursos que tinham à disposição, transformando um rio em uma artéria vital que pulsava com a vida e a grandiosidade de uma civilização milenar. Mas o que acontecia quando a pedra saía da água? Como ela se movia em terra firme? Esse é o próximo segredo que desvendaremos. Mover blocos de pedra que pesam toneladas sem a ajuda da tecnologia moderna parece impossível. Mas o Egito Antigo nos ensinou que a força bruta, quando aplicada com engenhosidade e inteligência coletiva, pode mover montanhas, ou, no caso, pirâmides. Imagine a cena. Não havia guindastes de aço, nem caminhões potentes, nem mesmo rodas para o transporte pesado por terra.
O que havia era uma compreensão profunda dos princípios físicos mais básicos e uma capacidade organizacional sem precedentes. A chave para a logística terrestre egípcia residia na maestria da força humana e, em menor grau, animal, combinada com ferramentas simples, mas incrivelmente eficazes. A espinha dorsal de qualquer projeto monumental egípcio era a mão de obra. Não estamos falando de um punhado de homens, mas de dezenas de milhares de trabalhadores. Esses não eram necessariamente escravos no sentido moderno da palavra. Muitos eram agricultores conscritos durante a estação de cheia do Nilo, quando seus campos estavam submersos, ou trabalhadores especializados e remunerados. A organização era meticulosa. Equipes de trabalho eram divididas em grupos menores, cada um com sua própria função, liderados por capatazes experientes. A disciplina e a coordenação eram cruciais para que milhares de homens puxassem em uníssono, maximizando a força e garantindo a segurança. A alimentação, o alojamento e a gestão de uma força de trabalho tão vasta eram em si um feito logístico monumental, tão impressionante quanto a construção das pirâmides. A força animal também desempenhava um papel, embora mais limitado para as cargas mais pesadas e em distâncias maiores. Bois, em particular, eram utilizados para puxar cargas mais leves ou para auxiliar no transporte de equipamentos. Contudo, a verdadeira capacidade de mover os blocos gigantes vinha da sinergia da força humana. O segredo para transformar essa força bruta em movimento eficiente estava nos trenós. Esqueça as rodas. Os egípcios preferiam trenós de madeira maciça. Esses trenós não eram apenas plataformas, eram robustos e projetados para distribuir o peso colossal dos blocos de pedra por uma área maior, evitando que se afundassem no solo. Em relevos e pinturas murais, como o famoso afresco da tumba de Djehut-Hotep, em Beni Hassan, vemos dezenas de homens puxando um trenó carregado com uma estátua colossal. A estabilidade dos trenós era uma vantagem fundamental. Um bloco de centenas de toneladas sobre rodas seria incrivelmente instável e difícil de controlar, especialmente em terrenos irregulares ou inclinados. O trenó, por outro lado, oferecia uma base sólida e controlável, mas apenas a força bruta não era suficiente para mover esses pesos. O atrito era o grande inimigo. E aqui entra uma das técnicas mais engenhosas, a lubrificação do solo. A mesma pintura de Beni Hassan mostra um homem derramando água, ou talvez óleo ou leite, embora a água seja mais provável e eficiente para grandes volumes, na frente do trenó. Este simples ato reduzia drasticamente o coeficiente de atrito entre os patins do trenó e o solo. Pense na diferença entre arrastar algo sobre areia seca e arrastá-lo sobre uma superfície molhada e lisa. A água criava uma fina camada que permitia ao trenó deslizar com muito menos resistência, transformando o que seria uma tarefa quase impossível em algo realizável pela força coletiva. Além dos trenós e da lubrificação, os egípcios também faziam uso inteligente de rolos de madeira. Embora não fossem a principal forma de transporte de longa distância para as cargas mais pesadas, os rolos podiam ser empregados para pequenas movimentações e ajustes finos de blocos já próximos ao local de construção. A ideia é simples. Em vez de arrastar, você rola, convertendo o atrito de deslizamento maior em atrito de rolamento menor. Para mover um bloco lateralmente por poucos metros ou para girá-lo em uma posição específica, uma série de rolos colocados sob o bloco seria extremamente eficaz. A movimentação vertical e em declives, por sua vez, dependia fundamentalmente de rampas. As rampas eram a solução para elevar os blocos a alturas impressionantes. Construídas com entulho, tijolos de barro e terra compactada,
Essas estruturas inclinadas permitiam que os trenós, puxados por centenas de homens, subissem gradualmente até o próximo nível da construção. A inclinação das rampas era cuidadosamente calculada para ser íngreme o suficiente para ganhar altura, mas suave o bastante para que a força humana pudesse vencer a gravidade. Diferentes tipos de rampas, retas, em espiral, ou mesmo internas, foram propostas por arqueólogos, mas o princípio básico era o mesmo: transformar a elevação vertical em um percurso horizontal mais longo e menos desgastante. Finalmente, a manipulação de grandes pesos no próprio canteiro de obras dependia de ferramentas e princípios mecânicos básicos, alavancas, cordas e polias primitivas. As alavancas eram, talvez, as ferramentas mais fundamentais para o posicionamento de blocos. Uma barra de madeira robusta, apoiada em um ponto de fulcro, permitia que até mesmo poucos homens pudessem levantar ou mover um lado de um bloco gigante. Ao aplicar força na extremidade longa da alavanca, uma força muito maior era gerada na extremidade curta, onde o bloco estava. Essa compreensão da alavancagem era vital para o ajuste fino dos blocos, encaixando-os com precisão milimétrica. As cordas eram onipresentes. Feitas de fibras vegetais como papiro ou linho, ou até mesmo de couro, eram usadas para puxar os trenós, amarrar e levantar blocos e para garantir a segurança dos trabalhadores. A força das cordas era multiplicada pelo número de pessoas puxando-as, e a capacidade de direcionar essa força era aprimorada pelo uso de postes e, possivelmente, de polias primitivas. Embora os egípcios não tivessem as complexas máquinas de polias que os gregos desenvolveriam milênios depois, eles certamente usavam o conceito básico de mudar a direção de uma força, ou, em alguns casos, de dividir a carga. Uma corda passando sobre um tronco arredondado ou um entalhe em uma estrutura podia redirecionar a força de tração, tornando o trabalho mais eficiente ou permitindo que a força fosse aplicada de um ângulo mais vantajoso. Assim, o Egito Antigo não precisou de rodas para mover suas montanhas de pedra. Eles dominaram a arte da logística através da organização em massa, da aplicação inteligente de princípios físicos básicos, como a redução de atrito e a alavancagem, e da utilização de ferramentas simples mas eficazes, como trenós, rolos, rampas, alavancas e cordas. Essa combinação de força humana coletiva e engenhosidade prática foi o verdadeiro motor por trás de suas realizações arquitetônicas, um testemunho silencioso da capacidade humana de superar desafios monumentais com nada além de inteligência e perseverança. Imagine uma montanha de pedra, inerte por milênios, aguardando o momento de ser libertada. Essa era a realidade nas pedreiras do Egito Antigo, onde a jornada de um bloco desde a rocha bruta até o coração de uma pirâmide ou templo era uma odisseia logística que desafiava a própria natureza e a percepção do impossível. Para os egípcios, as pedreiras não eram meros depósitos de rocha, eram as fábricas de seus monumentos, locais de trabalho extenuante e engenhosidade. As mais famosas, como as pedreiras de Assuan, no sul, eram a fonte do granito rosa e cinzento, um material de beleza e dureza incomparáveis, reservado para obeliscos, sarcófagos e os revestimentos mais nobres. Mas ao norte, em Tura, perto do Cairo moderno, jazia o calcário branco de alta qualidade, usado para o revestimento exterior das pirâmides, que outrora brilhavam sob o sol egípcio. Arenito e basalto, utilizados em diferentes estruturas e bases, eram extraídos de outras regiões, cada tipo de rocha escolhido por suas propriedades específicas e significado simbólico. A extração dessas massas colossais de pedra era um processo que exigia paciência, força bruta e uma compreensão íntima da geologia.
Para o granito, rocha extremamente dura, os trabalhadores utilizavam martelos de diorito, uma pedra ainda mais resistente. Milhares de homens, com esses martelos redondos e sem cabo, golpeavam a superfície da rocha repetidamente, pulverizando-a milímetro por milímetro para criar sulcos e, eventualmente, separar blocos do leito rochoso. O som desses martelos, dia após dia, deve ter ecoado pelas pedreiras como uma orquestra de persistência. Para o calcário e o arenito, rochas mais macias, a técnica era diferente e igualmente engenhosa. Os egípcios perfuravam uma série de furos ao longo da linha de fratura desejada. Nesses furos, inseriam cunhas de madeira seca. Em seguida, derramavam água sobre a madeira. À medida que a madeira absorvia a água, ela se expandia com uma força implacável, rachando a rocha ao longo dos furos e liberando o bloco. Uma vez separados, os blocos eram desbastados e refinados com ferramentas de cobre, cinzéis, serras e martelos, para atingir as dimensões e formas desejadas. Mesmo que o cobre fosse um metal relativamente macio, a persistência e o reafiamento constante das ferramentas compensavam suas limitações. A precisão alcançada com esses métodos primitivos ainda hoje assombra engenheiros e arqueólogos. Com os blocos devidamente extraídos e desbastados, começava a primeira fase do transporte terrestre. Uma etapa que, embora crucial, muitas vezes é ofuscada pela grandiosidade do transporte fluvial. Das pedreiras que muitas vezes estavam a quilômetros do Nilo, os blocos eram movidos por equipes de centenas, às vezes milhares, de homens. Eles eram arrastados sobre trenós de madeira, uma tecnologia que já exploramos, mas que aqui ganhava uma dimensão ainda mais épica. O solo era preparado e, em alguns casos, lubrificado com água ou barro para reduzir o atrito, transformando o deserto em uma pista improvisada. Esse transporte inicial, lento e árduo, era uma demonstração da organização e da capacidade de mobilização de mão de obra que o Egito Antigo dominava com maestria. Cada movimento era coreografado, com capatazes coordenando os esforços coletivos para mover cargas que pesavam dezenas, às vezes centenas, de toneladas. A chegada à margem do Nilo marcava um ponto de inflexão. Era ali que a logística egípcia atingia sua escala mais impressionante. Em docas e rampas especialmente construídas, os blocos eram meticulosamente carregados em barcaças monumentais. Não se tratava de barcos comuns, eram embarcações robustas, construídas com a finalidade exclusiva de transportar essas cargas colossais. Algumas barcaças eram tão grandes que podiam carregar dezenas de blocos de granito de uma só vez, ou até mesmo um obelisco inteiro, como evidenciado por representações em templos e achados arqueológicos. A navegação fluvial era a espinha dorsal de todo o sistema logístico egípcio. O Nilo, com sua corrente que fluía do sul para o norte e os ventos predominantes que sopravam do norte para o sul, ofereciam um sistema de autoestradas naturais para transportar pedras das pedreiras do sul, como Assuã, para os canteiros de obras do norte, como Gizé ou Saqqara. As barcaças aproveitavam a corrente do rio, descendo a favor dela. Para retornar ou para transportar materiais de pedreiras mais ao norte para o sul, os barcos içavam velas, utilizando os ventos favoráveis para subir o rio contra a corrente. Essa otimização dos elementos naturais era um testemunho da inteligência egípcia em trabalhar com a natureza e não contra ela. As frotas de barcaças, muitas vezes acompanhadas por barcos menores para manobras e apoio, navegavam com precisão surpreendente. A precisão era vital, não apenas para a segurança da carga, mas para garantir que as pedras chegassem ao seu destino final no tempo certo, alimentando o ritmo incessante das construções. A jornada fluvial, que podia durar semanas, era um feito de engenharia naval e coordenação,
transformando o Nilo em uma artéria vital por onde pulsava o coração da civilização egípcia. Ao chegar aos canteiros de obras, a etapa final da Jornada da Pedra se iniciava, mas essa é uma história para o nosso próximo encontro, onde desvendaremos como esses blocos finalmente em terra firme eram elevados e assentados para formar as estruturas mais icônicas da humanidade. Com os blocos de pedra já no canteiro de obras, a verdadeira questão se impunha. Como erguer toneladas de rocha a centenas de metros de altura, sem a tecnologia que hoje damos por garantida? Essa é a grande questão que fascina arqueólogos e engenheiros há séculos. A resposta não é simples e provavelmente envolveu uma combinação engenhosa de técnicas, mas o cerne da estratégia para erguer as pirâmides e templos monumentais reside nas rampas. Imagine uma montanha artificial de terra e tijolos de barro, crescendo lado a lado com a própria pirâmide, permitindo que os blocos fossem arrastados para cima. Essa é a teoria da rampa reta. Simples, direta, mas com limitações óbvias. Para atingir alturas extremas, uma rampa reta teria que ser incrivelmente longa e com uma inclinação suave, o que exigiria uma quantidade colossal de material para sua construção e remoção subsequente, além de ser inviável em espaços de trabalho confinados. Foi essa limitação que levou à proposição de outras teorias mais complexas. Uma das mais discutidas é a rampa em espiral externa. Pense em uma rampa que circunda a pirâmide à medida que ela sobe, como um caracol gigante. Essa abordagem reduziria a necessidade de uma extensão linear gigantesca e permitiria que os trabalhadores subissem os blocos em uma inclinação constante, mas menos acentuada. No entanto, ela também teria desvantagens significativas. Uma rampa espiral externa cobriria as faces da pirâmide, dificultando a medição precisa dos ângulos e o alinhamento das pedras, cruciais para a simetria perfeita que vemos nas construções egípcias. Além disso, a sua construção e manutenção seriam um desafio logístico enorme e a remoção final ainda maior. A teoria que mais ganhou força nos últimos anos e que oferece uma solução elegante para muitos desses problemas é a da rampa interna. Essa hipótese sugere que após uma certa altura inicial, construída talvez com uma rampa reta menor, ou em espiral externa, os egípcios teriam construído uma série de túneis ou galerias internas com inclinação suave que espiralariam para cima dentro da própria estrutura da pirâmide. Os blocos seriam arrastados por esses corredores internos, protegidos das intempéries e permitindo um trabalho mais contínuo e discreto. A evidência mais intrigante para essa teoria veio de uma equipe franco-egípcia que, usando técnicas de microgravimetria, detectou uma anomalia em forma de espiral dentro da grande pirâmide de Quéops, que poderia corresponder a uma rampa interna. Essa abordagem resolveria o problema do espaço e da remoção, pois a rampa se tornaria parte integrante da estrutura final, minimizando o trabalho de desmonte. É provável que os egípcios tenham empregado uma combinação dessas técnicas, adaptando-as às diferentes fases da construção e às especificidades de cada monumento. Independentemente da forma exata da rampa, o transporte dos blocos para o alto exigia mais do que apenas força bruta. Uma vez no nível desejado, cada bloco precisava ser movido horizontalmente e assentado com uma precisão assombrosa. Aqui entrava a engenhosidade das ferramentas simples e da física aplicada. Alavancas, feitas de madeira robusta, seriam cruciais. Com um ponto de apoio bem posicionado, mesmo um grupo pequeno de homens podia levantar uma ponta de um bloco gigantesco o suficiente para que rolos ou trenós pudessem ser ajustados por baixo, permitindo o movimento incremental. Para os blocos mais altos e para o revestimento externo, andaimes de madeira eram indispensáveis.
Imagine estruturas complexas de postes e travessas, amarrados com cordas, crescendo junto com a pirâmide, oferecendo plataformas de trabalho para os artesãos e operários. A força humana, organizada em equipes coesas e sincronizadas, era a verdadeira máquina por trás de tudo. Cordas fortes, feitas de papiro ou linho, seriam amarradas aos blocos, e dezenas, talvez centenas de homens puxariam em uníssono, com o ritmo ditado por cânticos e a batida de tambores. A coordenação era vital. Um erro de cálculo ou um movimento descoordenado poderia resultar em acidentes graves ou na quebra de um bloco cuidadosamente preparado. E a precisão é talvez o aspecto mais incompreensível. Mesmo com as técnicas mais rudimentares, os egípcios conseguiram um alinhamento e um acabamento que desafiam a nossa compreensão moderna. As faces das pirâmides, especialmente as de Quéops, eram tão perfeitamente alinhadas com os pontos cardeais que a margem de erro é mínima, quase imperceptível. As juntas entre os blocos de revestimento eram tão finas que mal se podia inserir uma lâmina de barbear entre eles. Como eles conseguiram isso? As técnicas de medição e nivelamento eram surpreendentemente avançadas para a época. Os egípcios usavam esquadros, réguas, níveis de água, um método simples, mas eficaz, que usa a superfície da água para determinar um plano perfeitamente horizontal, e fios de prumo para garantir que cada camada de pedra fosse perfeitamente nivelada e cada bloco precisamente posicionado. A superfície dos blocos era cuidadosamente preparada, polida e ajustada no local, um trabalho de artesão meticuloso. Os blocos de revestimento, em particular, eram trabalhados com uma perfeição que reflete um domínio da lapidação sem igual. Eles não eram apenas assentados, eram ajustados, lixados e polidos, até que se encaixassem como peças de um quebra-cabeça cósmico, selando o interior da pirâmide contra os elementos e conferindo-lhe uma superfície lisa e brilhante que refletia o sol. Por trás de toda essa maravilha arquitetônica, havia uma estrutura social e logística igualmente impressionante. Milhares de trabalhadores não surgem do nada. Eles precisam ser organizados, alimentados, abrigados e geridos. Ao contrário da imagem popular de escravos oprimidos, evidências arqueológicas, como a descoberta de vilas de trabalhadores bem planejadas e cemitérios com restos mortais que mostram sinais de cuidados médicos, sugerem que a força de trabalho era composta principalmente por camponeses que trabalhavam nas construções durante a época da cheia do Nilo, quando seus campos estavam submersos, complementados por artesãos e especialistas permanentes. Esses trabalhadores eram divididos em equipes, que por sua vez eram subdivididas em grupos menores, cada um com suas tarefas específicas e supervisionados por mestres de obra e escribas. A gestão de recursos era monumental, não apenas a pedra, mas também a madeira para rampas e andames, cordas, ferramentas de cobre e diorito e, crucialmente, alimentos e água para sustentar uma população do tamanho de uma cidade. Os registros indicam que os trabalhadores recebiam rações diárias de pão, cerveja, peixe e, ocasionalmente, carne. Cozinhas comunitárias, padarias e até hospitais foram descobertos nas proximidades dos canteiros de obras. A logística de alimentação e moradia para dezenas de milhares de pessoas era um feito administrativo por si só. Isso demonstra um nível de organização burocrática e uma capacidade de planejamento que se estendiam por toda a sociedade egípcia, desde o faraó no topo que fornecia a visão e os recursos, até os trabalhadores mais humildes que moviam as pedras. A construção de uma pirâmide não era apenas um projeto de engenharia, era um empreendimento nacional, um testamento da coesão social e da crença religiosa que unia o Egito antigo. A arte de erguer o impossível era, na verdade, a arte de organizar o humano
em uma escala sem precedentes. As pirâmides e templos do Egito Antigo permanecem de pé, silenciosos guardiões de um conhecimento milenar, sussurrando não apenas sobre a grandiosidade de uma civilização, mas sobre a engenhosidade humana em sua forma mais pura. A história do Egito sem rodas para o transporte pesado não é sobre o que lhes faltava, mas sobre o que eles inventaram. Uma logística que desafia o tempo e nos inspira até hoje. O que nos resta, milênios depois, não são apenas imponentes estruturas de pedra, mas um legado silencioso de lições que continuam a ressoar. A durabilidade dessas construções é, por si só, um testamento à mestria egípcia. Pense nas pirâmides, nos templos de Karnak e Luxor, ou nos colossos de Memnon. Eles resistiram a milênios de ventos, areias, inundações e até mesmo tentativas de desmantelamento. Parte desse mistério reside na escolha dos materiais. Calcário, granito, arenito, basalto, extraídos e moldados com uma precisão que ainda nos surpreende. A técnica de assentamento de blocos, muitas vezes sem argamassa ou com o uso de argamassas de cal de alta qualidade, criou estruturas de uma coesão e estabilidade notáveis. O alinhamento astronômico, a orientação para os pontos cardeais, a simetria perfeita, tudo isso aponta para um profundo conhecimento de engenharia, geometria e astronomia que transcende o tempo. O mistério não é tanto como eles fizeram, mas como fizeram com tanta perfeição e durabilidade, dadas as ferramentas que possuíam. E é nesse ponto que a questão da ausência da roda para grandes transportes se torna central. O Egito Antigo não desconhecia a roda. Ela era usada em cerâmica, em carros de guerra leves e em algumas ferramentas. Mas por que não para o transporte de blocos de pedra que pesavam toneladas? A resposta pode não ser uma falha de engenharia, mas uma escolha pragmática e eficiente. O terreno egípcio, com suas vastas extensões de areia e o solo argiloso e úmido das margens do Nilo, não era ideal para rodas pesadas. Rodas afundariam na areia, e a manutenção de estradas pavimentadas para suportar tal peso seria um empreendimento colossal, talvez mais dispendioso do que o transporte alternativo. Além disso, o rio Nilo, a artéria vital do Egito, oferecia uma solução logística superior. Para cargas massivas, o transporte fluvial era incomparavelmente mais eficiente e menos custoso, em termos de energia e mão de obra, do que qualquer sistema terrestre que eles pudessem conceber. Com o Nilo como uma autoestrada natural, a necessidade de desenvolver uma infraestrutura terrestre complexa para rodas pesadas simplesmente diminuiu. Os trenós, que parecem primitivos aos nossos olhos, eram surpreendentemente eficazes no solo úmido ou lubrificado e podiam ser puxados por centenas de homens, distribuindo o peso e a força de forma eficiente. O sistema de rampas, embora demandasse um esforço imenso, era uma solução direta e escalável para a elevação. Em suma, a ausência de rodas para grandes transportes não era uma limitação, mas talvez uma adaptação inteligente e otimizada aos recursos e ao ambiente disponíveis. A resiliência, adaptabilidade e genialidade da civilização egípcia brilham através dessas conquistas. Eles não esperaram pela invenção da tecnologia perfeita. Eles usaram o que tinham de forma brilhante. A organização da mão de obra, a coordenação de dezenas de milhares de trabalhadores, o planejamento meticuloso de projetos que levariam décadas ou até séculos para serem concluídos, tudo isso revela uma capacidade de gestão e liderança notável. A capacidade de inspirar e sustentar o esforço coletivo por gerações, com uma visão que transcendia a vida individual, é um feito de engenharia social tão impressionante quanto a engenharia física. Eles superaram limitações tecnológicas com pura força de vontade,
inteligência coletiva e uma fé inabalável em seus propósitos. As lições atemporais que o Egito Antigo nos oferece são inúmeras. No campo da engenharia, aprendemos sobre a importância da simplicidade e da robustez. Suas estruturas são monumentos à física básica, aplicada com maestria, sem a necessidade de cálculos complexos ou materiais avançados. Eles nos ensinam que a compreensão fundamental das forças e dos materiais pode levar a resultados extraordinários. No que tange à organização e planejamento, o Egito Antigo é um estudo de caso de projeto de grande escala. A logística de suprimentos, a gestão de recursos humanos, o cronograma de trabalho e a comunicação entre as equipes eram cruciais. Eles demonstraram a importância de uma visão clara, de um planejamento detalhado e da capacidade de coordenar esforços maciços para um objetivo comum. A persistência é outra lição vital. A construção de uma pirâmide não era um projeto de curto prazo, era um compromisso de uma vida inteira e, muitas vezes, de várias gerações. Essa dedicação implacável, a capacidade de manter o foco em um objetivo distante, é uma qualidade que ressoa em qualquer empreendimento de grande escala. Finalmente, a história do Egito Antigo sem rodas nos lembra da adaptabilidade humana. Em vez de lamentar o que não tinham, eles inovaram com o que possuíam. Eles olharam para o Nilo, para a areia, para o corpo humano e para ferramentas simples e viram soluções. Essa mentalidade de resolução de problemas, de encontrar o caminho mais eficiente com os recursos disponíveis, é uma lição poderosa para qualquer desafio que enfrentamos, seja na engenharia moderna, na gestão de projetos ou na vida pessoal. O legado silencioso do Egito Antigo não é apenas um conjunto de ruínas majestosas, mas um eco distante de uma civilização que, através da engenhosidade, da organização e da persistência, redefiniu o que era possível. Suas pirâmides e templos, erguidos sem o auxílio da roda para o transporte pesado, são lembretes eternos de que as maiores conquistas humanas muitas vezes nascem não da ausência de limitações, mas da genialidade em superá-las. Eles nos convidam a olhar para nossos próprios desafios não como barreiras, mas como oportunidades para inventar, adaptar e, como os antigos egípcios, deixar um legado que desafie o tempo.